Pode ir? Bah. E aí, boa tarde, pessoal. Hoje o Samba em Rede recebe um convidado muito especial, o produtor e apresentador do O Samba Pede Passagem, Moisés da Rocha. Programa que há 40 anos segue aí na função de revelar novos talentos, dar espaço a compositores já consagrados e contar um pouco da história do gênero, né? Moisés, obrigada pela presença. Eu que me sinto honrado, né? Principalmente pelas pessoas que já passaram por aqui, Muleci Brandão, né? E nessa esteira, nessa trilha aí, é muito importante a minha caminhada. Muito obrigada. Bom, Moisés, você estreia o programa em 78, movido por um inconformismo em relação ao preconceito contra a cultura afro-brasileira, né? Que é muito vista como um subgênero. Em que momento da sua história que você percebeu, sentiu que você poderia dar uma contribuição para a valorização desse gênero? Olha, na realidade, isso me acompanha praticamente pela vida toda, né? Eu, criado, oriundo do interior, né, de Ourinhos, divisa Paraná, estado de São Paulo, mas minha família é sempre muito ligada às coisas populares, com meu pai. Meu pai é descendente de índios, né, e minha mãe de africanos, de Moçambique. Então, o espírito da família foi muito ligado às festas nas fazendas, né, nas casas, que era muito comum isso. Infelizmente, o chamado progresso, eu acho o regresso sempre, né, o retrocesso, né? Mas eu acho que foi acabando com isso aí. A gente fala até sobre certos redutos de cultura popular que nós tínhamos em São Paulo, principalmente na capital, nas vilas, Vila Madalena, Barra Funda, Lago do Peixe. Hoje, segunda-feira, por exemplo, vai haver uma homenagem aos 97 anos de nascimento do seu Nenê, do Alberto Alves da Silva, né? Seu Nenê, nosso mestre, né? Lá no Lago do Peixe, que é do lado da Vila Matilde, na realidade do lado direito, que a escola fica no lado esquerdo, né? Do outro lado. Né? Então, mas na realidade essa história de progresso, do modernismo, nova tecnologia, essa coisa toda, e a falta da preocupação em manter também as tradições culturais, vão acabando praticamente aquela coisa que se passava de pai para filho. Eu tive felicidade de tanto nascer num lar em que meus pais praticamente se preocupavam em passar essas coisas para a gente e ir aprendendo coisa de cultura popular, na sabedoria popular, nada ninguém com educação, né, essa educação tradicional, mas a educação mesmo familiar, aquela coisa de levar você para as festividades, a festinha na fazenda, e todo tipo de festa, né? Então você via música caipira, samba. Eu alcancei até vindo depois de Ourinhos, eu morei uma época em Salto Grande também, morei em fazenda, em Salto Grande. Depois, voltando a Ourinhos, a gente vem para São Vicente, Santos, depois São Paulo, a gente vem alcançando ainda as festas realizadas nos fins de semana, né? São os chamados saraus, mas feitos por um bandolim, um violão, um cavaquinho, e o pessoal cantando samba, isso em 1958, em Pirituba, na Vila Zate, por exemplo. Eu ouvindo música, estou sempre ouvindo, você vai acompanhando essa coisa toda. Quando passa a trabalhar com a cultura popular, então você chega, quer dizer, eu já chego então quando eu chego no rádio em 1967, que foi na Rádio Cometa, e portanto esses anos me assustei, porque de repente eu estava olhando no calendário, falei 67 e tal, 50 anos de rádio. Sim, 50 anos de rádio. 50 anos de carreira. De carreira, já cheguei no rádio, já chego no rádio já com essa preocupação. Sim. Isso então já era cantor. Isso, isso. Você tem... Ia ser cantor, achava que ia ser cantor profissional e tal, mas... querendo ou não, você ainda está aí em frente a um microfone, mas exatamente, vivendo a música de outra forma. De outra forma, onde eu poderia me dedicar mais inteiramente, né? Eu sempre me preocupava, caramba, eu não quero ser um camarada, ele é meio cantor, meio compositor, meio locutor, meio. Teve que fazer uma escolha, né? Fica sempre meia boca, né? Fica meia boca. Você nunca pode se dedicar plenamente a uma carreira. Então, eu optei sim por ser, então, um radialista, né? Ser na locução, comunicador, isso, essa coisa toda tal. Então, essa preocupação em preservar a música popular brasileira, eu pego isso, eu começo já no rádio em 67, fazendo o próprio programa, tendo um programa e tocando muita música popular,
vendo o nascimento do Milton, coincidentemente o nascimento, né? Vejo a chegada dele no meio, tocando música dele, tocando música daquele pessoal das Minas Gerais, por exemplo, né? E tocando os sambas, tocando Jair Rodrigues, tocando Jorge Costa, tocando aquela série de artistas que surgiram no samba também, que marcam a história. Então essa preocupação vem sempre com ela. Eu poderia explicar mais umas 2 horas. Né? Não, mas você falou isso, né? Esse garimpo que você... essa preocupação em conhecer a cena, né, das tradições populares, os lugares pelos quais você passou, né? Isso... Perdão, aqui. Tem uma coisa interessante, mas nisso aí também, mas nisso, baseado na sua pergunta também, outra coisa que complementa muito bem, é que eu tive a felicidade de ser ouvinte de rádio em casa. O rádio, claro, não existia televisão, essa coisa toda né? Era o rádio novela, o máximo que tinha. A gente assistia, toda a família se reunia em torno do rádio para ouvir determinados programas. Então, eu tive a felicidade de conhecer e ouvir um rádio genuíno, programa de rádio mesmo, lá nos seus primórdios. Né? Entendi. Que aí você já ia conhecer, suas vai criando suas referências, né? E só depois com a felicidade de encontrar aqueles artistas que você ouvia, passar a trabalhar com aqueles artistas, né? Conviver com seus ídolos, né? Exatamente. Eu ia falar de Osasco, você mencionou Pirituba, né? Que são lugares de resistência mesmo, né? Cultural, que você teve ali. E foi beber muito dessas fontes, muito, né? Muito, sem me afogar. Fui na fonte e não me afoguei, né? Tem um partido alto que diz, que foi do Almir Neto, que fala sobre isso aí, né? Assim, Amandaçaia, conversando, Camargo foi pagar o imposto na fonte, morreu afogado, mas não é o meu caso. Bebi sim, e procuro sempre passar aos demais, e toda a chance que eu tenho que passar no rádio, a gente vai passando também. Então você disse certo mesmo, disseste bem. Na realidade, a gente bebeu na fonte mesmo, convivendo, ouvindo o rádio, e a gente passa, a obrigação da gente de passar essa coisa toda que a gente aprendeu e repassar. Nada de ficar guardado. Ele é o grande, só ele sabe de tudo que aconteceu. É ignorância, né? Com certeza. Tem mais que tanto aprender com quem está chegando, né? E como também passar um pouco de experiência que você possa ter. Então, 40 anos, né, de lá, de 78 para cá, foram muitos... a gente continua aprendendo, né? Tem muita coisa. Com certeza. A gente falou, né, assim, o programa ele tem esses objetivos, né, de dar espaço para artistas já consagrados, as velhas guardas, revelar novos talentos. Compartilhar, né? Isso, e nesse... Exato, contar a história, registrar tudo isso. E nesse contexto dos novos talentos, né, é interessante que o Samba Pé de Passagem, ele tem, enfim, muitos marcos, mas a revelação mesmo, né, do Grupo Fundo de Quintal, Zeca Pagodinho, retomada da carreira da Alessi Brandão, entre outros nomes, Mauro Diniz, né? Queria que se você puder recordar um pouco essas histórias. Então, é uma coisa interessante, né? Eu acho que não tem nada, eu sempre falo assim na minha vida, por acaso eu estava em tal lugar, e fulano me contou, por acaso eu estava... Não tem nada por acaso, né? Eu acho que o Plínio Marcos sempre dizia, que foi meu mestre, né, do qual fui assistente, né, de direção no teatro, com o bando. Ele sempre dizia, ninguém está aqui a passeio, você está aqui para cumprir missão, você tem que cumprir missão. Ou quem não quiser cumprir, não cumpre. Agora a gente que tem consciência, compromisso, está aqui para fazer isso. Então, a Beth Carvalho, a madrinha do samba, foi a grande descobridora, como sempre, de renovando, de lançando, reconhecendo novos talentos, descobrindo novos talentos e lançando, né, para os meios de comunicação. Aí, o caso do Fundo de Quintal, do pagode lá no Cacique de Ramos, a Beth frequentadora, todos os sambistas lá frequentando lá, conhece o Fundo de Quintal, conhece Zeca como dos compositores, todos os compositores que hoje se tornaram depois artistas, né, solistas, né, carreira solo, mas conhece o Fundo de Quintal e leva o Fundo de Quintal para as gravadoras, né, leva para fazer o primeiro disco que ela fez, né, com samba raiz mesmo tal, com o pessoal do Cacique acompanhando, melhor impossível, né? Bira, Almir, o pessoal todo, né? Aí, mas a gente frequentava uma casa chamada Itapuã, um barzinho aqui na Santo Antônio, bem embaixo do Minhocão, e o Grupo Samba lá de Casa, a gente tinha levado o Grupo Samba lá de Casa para gravar. E então
um dos componentes, o Nelson Mecha Branca, do Samba Lá de Casa, falou, Moisés, a gente se encontrava religiosamente, toda tarde, 19 horas, a gente ficava ali batendo papo, ouvindo música, ouvindo um bom samba. E ele falou, olha, rapaz, o meu primo, o Beto, ele é o responsável pelo acervo, a gente chama de acervo, né? Seria pelo estoque, né? Armazenamento das fitas, aquela coisa. Tem um disco que veio do Rio de Janeiro, que chegou, pessoal diferente, lá é tudo esquisito, instrumentos diferenciados e tal. Dizem que é disco de samba e tal, você não quer ouvir? Falei, traz aí, a gente vai ouvir para tocar. Para eu ouvir, né? Para ver se é bom, né? Sim. Aí, mas a gente ficava toda noite, a gente ficava até 23 horas, meia-noite e tal. Então não deu tempo de eu ouvir, na realidade, eu levei direto para a rádio. Foi direto para o estúdio. A gente saía, ia para casa, a gente de manhã só tomava aquele banho e ia para a rádio direto, né? Direto para o estúdio lá. E eu disse aos ouvintes, né? Como eu falava sempre, brincava. Gente, chegou um disco aqui que ninguém conhece, né, tal, mas eu vou tocar. Se for bom, a gente toca de novo. Se não, a gente não toca nunca mais. Sempre assim. Vamos ver como os instrumentos, tanto que botei, comecei a tocar. Falei, vou tocar todos os dias esse disco. E aí acontece o sucesso do grupo Fundo de Quintal em São Paulo. E é um marco divisor de águas no samba, sim. Porque aí, na sequência do Fundo de Quintal, o Marco Silva, que foi o grande mentor desse esquema todo, né, que apostou no samba de fundo de quintal, né? Coincidentemente, é a rapaziada do Cacique de Ramos. Então, na sequência, ele gravou os compositores do grupo Fundo de Quintal, que os frequentadores, que foi o disco Raça Brasileira. Elaine Machado, meu compadre Mauro Diniz, Zeca Pagodinho, Jovelina Perna Negra, Pedrinho da Flor. E a gente começa também a tocar, e aí o samba já estava mais ou menos embalado, né? E uma coisa interessante também, o primeiro programa desse disco não tocava no Rio, o Fundo de Quintal não tocava. Então ele vem realmente, ele estoura praticamente em São Paulo. Sim. Aí o que acontece? Era o Carioca? A Rádio Carioca, eu fui convidado pela Rede LC, que fazia a produção dos programas da Rede Paulinas, né, de rádio, né, que era dos padres. Então a Rádio Carioca, lá na Rua México, ele de repente, vamos botar 24 horas de samba. E você foi o curador, né? Não, o programador. Programador. Não, o curador não, o programador. Programador o curador às vezes não faz nada, né? Mas programador da... Fui convidado por Sérgio Lopes e pela Rede LC para fazer essa programação de 24 horas de samba. Uma rádio carioca, né? Primeira rádio do Rio de Janeiro a tocar 24 horas de samba. Outro marco aí. Lembrando que a Rádio USP é a primeira rádio a tocar praticamente, ter um programa específico só de samba. Ainda mais o samba naquele estilo novo, né? Que o pessoal não fala muito, mas é uma coisa bom que faz parte da história. Muita gente do samba torceu o nariz pro pagode. Muita gente torceu o nariz. Não olhou com bons olhos, esse pessoal que, né, do Cacique, com o clube do samba, né? João Nogueira. Demorou um tempinho. Já te contaram isso aí? Já escutei. Demorou um tempinho ali, né? Mas é importante, não, essa programação, nos anos 1986, por aí, para fazer esse lançamento no Rio de Janeiro, na rádio, lançar essa rádio 24 horas de samba, pioneira, o que foi feito? Foi alugado a Rede LC, né, a Rede América de Rádio, a Rede América de Rádio, lançou a programação numa festa especial no Clube do Samba, dentro do Clube do Samba. Onde o Zeca, né, estreou. Pela primeira vez é que entra pagodeiro para cantar lá. Pagodeiro não ia cantar, não entrava nunca. Jovelina foi embora, mas o Zeca encarou. Eu me lembro, estava no palco Elisete Cardoso, quando anunciaram o Zeca, eu falei, queria tanto conhecer esse menino e tal. E foi aquela festa, ela no palco, chamando o Zeca, né? O Zeca chegou tranquilo, né? Dominou a coisa lá e tal. Mas aí na sequência, que o seu Armando vai botar uma rádio FM, né? FM, que é a Tropical FM do Rio, né? Na sequência que veio fazendo 24 também. Que aí descobriu do filão, né? Aí começou a surgir. Aí começa na sequência, vão surgindo rádios tocando samba, né? Entendi, mas essas são, né? Deram o início aí desse movimento. 24 horas de samba no Rio de Janeiro, a primeira rádio, praticamente no Brasil, né? Também. No Brasil é a Rádio Carioca. A Rádio Carioca era uma rádio AM. AM, né? Que o FM não estava com essa bola toda, né?
Com esse tipo de programação FM, ainda? não, Né? e a FM era aquele negócio para porteiro, de elevador, né? Consultório médico, né? Essa coisa toda. Por isso é que a USP se destaca, por ser uma rádio que vem aberta. Eu trabalhei, tive a oportunidade de trabalhar na carreira, trabalhei numa rádio chamada Rádio Difusora. Tinha a Difusora, era um concorrente da Rádio Excelsior. Excelsior tinha a máquina do som e a Difusora tinha o Jet Music, que a gente fazia Jet Music, balanço pop, rock. Uma programação de samba rock, né? Balanço. Não tinha samba rock. Ah, não? Não, samba rock vem depois. Samba rock vem com esse movimento do samba pé de passagem. Ah, também. sim. Nesse primeiro rádio, momento, para ainda. estruturação, para popularização, assim, ela vem depois. Ela vem com o samba mesmo, né? E essas rádios nós só tocamos músicas de festivais internacionais de música pop. Manhattan Transfer, essas coisas todas, Billy Paul e tal. E a gente era uma briga danada. Só a importância falar sobre a importância do rádio AM, a rádio difusora e a Excelsior, era Excelsior, a máquina do som. Antônio Celso, a melhor voz, né, de São Paulo, e eu tinha outra voz também de um outro locutor, que agora me foge o nome, né, meu amigo também, mas depois a gente fala. Mas então era uma briga, a gente balançava a cidade de São Paulo. Balançava São Paulo com esse ritmo que era pop, sabe? Só músicas de internacionais mesmo. A gente vê o reflexo disso nessas gerações, né? Quando eram jovens, escutavam isso, consumiam esse tipo de... Exatamente. Você imagina, então, na difusora, ele falava recordador, billboard, tchau, pararapá, e era esse balanço. Então, coisa isso década de 60, 70. Vou contar uma coisa interessante, então. Quando eu chego na Rádio USP, né, fazendo a programação, mas eu venho, muita gente pensa que eu comecei na Rádio USP. Eu não comecei na Rádio USP. Começa numa rádio chamada Cometa, que era no Treme-Treme, que era aqueles prédios que tinham o São Vito, o edifício Mercúrio, ali na Avenida do Estado, né, com em frente ao Mercadão. A gente começa ali, uma rádio bem tradicional mesmo, AM e tal, né. Mas depois eu passo a trabalhar na Jovem Pan. Isso. Que foi minha escola de rádio, na realidade, né? Jovem Pan, ao lado de Franco Neto, Milton Neves, Osmar Santos. Nós tivemos a sorte também, né? Sorte toda hora, né? De entrar numa escola dessa, né? E aí... Na Jovem Pan você já estava como programador ou locutor? Não, lá era locutor. Locutor, né? Locutor. Na realidade, o locutor, assim, a gente teve um destaque, como foi uma chegada, assim, de um novo locutor, né? Falar que era Bambambam, né? Mas era muito bom a gente apresentar jornal ao lado de Antônio Delfiol e Franco Neto, as maiores vozes, né, do rádio da época, né? Então a gente aprendeu muito com eles também. Foi uma escola para mim assim fantástica, né? Então quando eu chego na USP para fazer a programação, na sequência de um professor lá também que ele desenhou aquele indinho da Tupi, um índiozinho da Tupi, ele que desenhou, né? Mário Fanucci. Ele era professor junto com o Chico de Assis, que era o produtor do Show da Manhã com o Fausto Canova. Ele era da ECA? Da ECA, professor da ECA, então. Mário Fanucci, Chico de Assis também, o dramaturgo, né, essa coisa toda. Foram meus professores também, que eu trabalhava com o Chico, era assistente do Chico, na Jovem Pan. Sim. Né, no Show da Manhã, Aí jornalismo. surgiu essa oportunidade. E lá a gente era o jornalismo, era o peso da repita, né? Que horas são, tanta hora de manhã, repita, aquela coisa toda. A gente aprendeu muita coisa lá. Aí quando eu vou para a USP, não vou para falar, fui lá só para fazer programação, programador e tal. No Brasiliana, né? Não só do Brasiliana, fazia música internacional, fazia música... porque o samba pé de passagem já existia, né? Ele fazia parte também da programação. Tá. O produtor lá, que era o diretor mesmo da rádio, né, que embolou a rádio, com os outros professores, era um destaque para a música popular brasileira, na realidade, essa preocupação. Então eu já tocava muito samba, tanto na Brasiliana, que era brasiliana, era um programa das 9 ao meio-dia, 3 horas de música brasileira, regional. Então, música nordestina, baião, sertanejo, Luiz Gonzaga, sertanejo. Primeira rádio a tocar música sertaneja, tem um programa com Inesita Barroso, por exemplo, que fazia programação lá. Incrível, Isso tudo bem. Quando chega lá, então, o Mário Fanucci,
mas você não está falando aqui nessa rádio? Por que você não está falando aqui? Não, Vozeirão desse? Você tem que estar no ar, tá, não sei o quê. Mais uma vez, coincidentemente, sou colocado no ar, né? Daí é que, aí então, eu voltando um pouco aí na história, porque esse tem música, balança pop, record wood, billboard, tal, não sei o quê, tal, né? E juntando, aí eu falei, e agora, como é que eu vou apresentar esse programa de samba? Que eu fazia a programação, e a fantástica Virgínia de Moraes, as maiores locutoras da história do rádio, ela, outros apresentadores lá, quem estivesse no ar apresentava esse programa. Então, assim, ouvimos, deixamos de ouvir e tal, aquela coisa toda, né? E eu entrei, mas eu entrei já, o que eu vou fazer? Um amigo ainda me falou, não, você tem que falar igual malandro do Rio. Eu não sou malandro, eu não sou do morro, né? Não sou, já morei no Morro do José Menino, em Santos, mas não cheguei a pegar essa malandragem toda, né? Então, não sei o que, criar carioca, uma personagem. não sei o que, criar um personagem, não vai dar. Eu comecei mesmo apresentando, no fim eu misturei, na realidade, o Jornal de Integração Nacional da Jovem Pan que a gente fazia, sabe? Com a difusora Jet Music ou samba, pede de passagem, acaba dando isso aí. Deu uma mistura boa, né? Mas naturalmente, né? Porque eu falei, era o meu jeito de falar. Eu fazia Jovem Pan, uma época, de manhã eu fazia Jovem Pan, falando bem grave lá embaixo, né? Governo do Estado de São Paulo, tal, aquele noticiário, né, antigo, né, da época, né? E à noite eu ia para a difusora, Record World, Billboard, tal. O Nelson Triunfo brinca até hoje, que lá nós criamos lá, foi criada lá uma equipe de bailes, né? Baile Black. Eu era o locutor, né? O animador locutor, né? Da equipe. E lá eu fazia essa locução, que era da difusora, né? Era do momento. Com esse outro caráter, Nelson assim, Triunfo brinca, ele está tocando samba, hoje eu já vi ele fazendo Black Soul, Brothers, tal. E ele vem a dançar na nossa equipe. Foi convidado, a primeira equipe para a qual ele foi dançar de fato, o Nelson Triunfo, foi na nossa Black Soul Brothers, que era a equipe do qual fazia parte. Eu lembro. Black Soul Brothers, era esse nosso prefeito. Eu acho que na outra entrevista que a gente fez, você contou essa história. Exatamente, então, não posso esquecer essas coisas, né? São marcantes. Tanto é que no filme dele, sobre ele conta isso aí. Nós estamos juntos, estou lá também no filme dando depoimento e tal. E a gente está na padaria da Tupi, né? Até hoje está ali. A padaria da Tupi aparece aquele camarada e um amigo fala, mais um na carreira dele, ia chamar ele de árvore, né? Por causa do cabelo. Putz, esse cara parece uma árvore, rapaz, andando, né? Tal, né? Aí fica um homem árvore, mas sempre foi chamado por causa do cabelo. Do cabelo, né? Caramba, é muita história, hein, Moisés? Então, teria que ter uns 40 programas, mais ou menos. Para contar tudo eu brinco sempre mais histórias de Monteiro Lobato, né? Não. Que a gente vai viajando. Já... Não, mas é importante rememorar tudo isso e ter isso registrado, né? Não pode esquecer. Então, nessa sequência, sequência da Rádio USP, então, que eu passo a falar a partir desse momento que o Mário Fanucchi chega, né? Chega lá e a gente passa a falar. E aí sim, aí o programa toma essa dimensão toda e como coincide, mais a coincidência, assim, me trazerem nas mãos esses nomes, né? Esses trabalhos. O LP do Fundo Digital. Exato. Na minha mão o LP do Fundo Digital. Mas eu começo agora. Mas é a sua percepção, né? De mas a preocupação, enxergar a qualidade ali no trabalho. Então a preocupação de dar espaço para os outros também, questão de esse tempo todo a gente está então militando junto com o pessoal do MNU, Movimento Negro Unificado também. Ainda um resquício de ditadura ainda. Sim. Momentos das comunidades eclesiais de base. A gente tem um coral desde 1988, a gente trabalhou muito com Dom Paulo Evaristo Arnes, quando ele praticamente disseminou aí por toda São Paulo, né, as comunidades, né, os trabalhos sociais dentro das comunidades, muito combatido. Tanto é que Dom Paulo, quando ele foi aposentado praticamente, ou afastado, né, acabaram com aquele trabalho todo das comunidades. Que é o camarada que queria, tinha algum problema na comunidade, se reunia na associação do bairro, na igreja católica, protestante e tal. Era um tipo de resistência. Com certeza. Né? Então foi tudo acabado, é uma pena isso aí. Então, mas a gente sempre trabalhou nisso. E o programa sempre esteve em serviço também. Missa em memória do trabalhador assassinado. Missa em tal lugar, tal. A gente sempre anunciando as coisas das comunidades. Isso a gente sempre fez. Assim a gente fez também com as comunidades em termos de samba e de tudo que expresse a comunidade. A comunidade, na realidade, principalmente, é mais carente. Ela nunca teve
um porta-voz, porta-voz, né? né? Nunca teve um. E o Samba Pé de Passagem foi transformado nisso aí, porta-voz das comunidades, a voz das comunidades, que nunca ninguém falou para as comunidades, né? E, inclusive, Moisés, como que, então, né, você falou que atua nesse sentido, né, de divulgar tudo isso, de tornar notórias essas histórias, né, esses acontecimentos. Como que as pessoas conseguem chegar até você para divulgar um trabalho, para marcar uma entrevista? É fácil. Tanto tá no Facebook, né, o Moisés da Rocha, Samba Pé de Passagem. Mandar um inbox lá. Mais fácil também, nego velho das antigas, né? Ligar. Estou mais ligado, toda hora estou mais ligado no celular? Não, no WhatsApp? celular, no e-mail, né? E-mail porque eu mando com a notícia mais completa, essa coisa toda. O WhatsApp, para mim, tem um problema seríssimo, porque eu mesmo aqui lido com ele, todos começam vai, daqui a pouco deu 100, 200, 300, não dá se você olhar, 300, 400, 500, é verdade. Vai chegar uma hora, canso, paro, né? Paro, não dá. E não vim, eu fico sabendo da notícia depois, né? O camarada já foi, infelizmente, já foi sepultado, Sim. a missa de sétimo dia já foi, sabe? Então, eu tenho que estar mais antenado no e-mail, não, todo dia, né? Ele vem mais, e a notícia já vem completa. Tal. Você pode divulgar seu e-mail? Claro, moisesdarrocha@gmail.com. Bem fácil. Legal. Moisés, né? I-S-E-S, moisesdarrocha@gmail.com. Para quem aí tá acompanhando, Exato. Pode ficar antenado. Também, esquecendo até de dar um tchauzinho pro pessoal, né? E também quem já conhece o trabalho do Samba em Rede, tiver sugestão de pautas, quiser entrar em contato com a gente também, é contato@sambaenrede.com.br. Moisés, voltando aqui à programação do Samba Pé de Passagem, falando um pouco agora das velhas guardas, desses artistas consagrados que você consegue resgatar. Recentemente, a Giovana estava lá fazendo uma entrevista, né? Edil Pacheco. Você tem uma fala, né? Sempre lembra do Oswaldinho da Cuica. O primeiro cidadão do samba de São Paulo, né? Um dos meus orientadores, né? Os professores. Assim como ouvi seu Nenê, ouvia o Talismã, da Camisa Verde e Branco. Trabalhamos juntos com o Plínio Marcos e o Bando no teatro. Trabalhamos muito com o Talismã, Zeca da Casa Verde, Toniquinho Batuqueiro, né? Jangada, que era jornalista da Globo. Carlão do Perucho, que está até hoje ainda é o remanescente aí. Seu Carlão, Carlos Costa também, da Banda Redonda. Outro Carlão, né? Que foi há pouco tempo. Foi também né? há pouco tempo também. E por coincidência, eu estava sempre ajudando ele, coube a mim dar continuidade ao trabalho dele, né? Da banda? Mais uma coincidência. Ah, é? Caramba, tá à frente aí da Banda Redonda. Esse ano foi bonito, né? Aliás, ele faleceu no começo desse ano, né? Exatamente. Pouco né? Antes do desfile. Circulatórios e tal, né? Mas o Carlão, tão grande mestre, grande professor mesmo, né? Ele foi quem andava para baixo para cima, ia preso junto com o Plínio Marcos, porque sempre nas palestras, aquela coisa toda, mas nos ensinou muito mesmo, foi um verdadeiro professor. Um dos fundadores da Unis Vila Maria, né? Um dos fundadores da Unis Vila Maria, trabalhou muitos anos lá no Carnaval de São Paulo, lá no Anhembi, né? E ele foi fundador com o Plínio Marcos, né, da banda Bandalha primeiro, né, que sempre punha a banda de Ipanema, né, do Rio. Foi 72, 73? 72, né? 72, 73. Depois o Plínio sai, né? 74, ele toma a frente então com a Banda Redonda, né? Do bar ali. Lembrando que na Banda Redonda também estão lá, nós estamos lá, triunvirato lá. O Adriano Mogli, Adriano Vieira, que é um professor da USP, jovem professor, Adriano Mogli, que trabalha com o pessoal do Moinho, tá todos os movimentos sociais, por aí sempre, né? Legal. Adriano Mogli e o Edson também, o Edson Lima, que tem o espaço Plínio Marcos na Praça Benedito Calixto, todos os sábados. Né? Isso. É o nosso alto-falante na Praça Benedito Calixto. Tem o... Nossa, me fugiu o nome agora, que escreveu o Dicionário da Música Popular, que está sempre por lá também, é o... Tinhorão. José Ramos Tinhorão. José Ramos Tinhorão, está sempre por lá mestre também. Estava sempre no Bar Redondo. O Bar Redondo foi frequentado, né, só por figuraças mesmo, cultura popular, né? O Gil cita muito, né, ele frequentava muito, o Gilberto Gil foi lá conhecer a cultura e tal. José Ramos Tinhorão e todo
evento, ele só não aceita ser chamado no palco, ele não gosta de aparecer. Mas verdade. ele está nativo aí, grande mestre. Falando de estar nativa... Aliás, desculpa, lembrando uma coisa. Eu sempre soube que o Tinhorão criticava muito ou falava da influência da música portuguesa, da música brasileira, na música portuguesa, aquela coisa tal. Isso me chamou sempre a atenção isso aí. Não é que depois de 30, 40 anos, numa reedição de um livro deles falando sobre isso, recebi um presente esses dias do livro Zé Ramos Tinhorão, novinho, reeditado agora, falando da primeira, o esquema dos artistas brasileiros, que fala que o cara foi para o exterior e fez sucesso, não sei o quê, e nem sempre é verdade isso aí. Com a Bossa Nova não foi isso aí também. Lá atrás, um camarada que era mulato, isso aí foi para Portugal. Qual é o nome desse título aí? Eu não lembro agora direito, mas ele fala sobre, não é o tabu, mas o engodo, que é dizer que a música popular saiu e todo mundo... Anda a ser real, nada. Falavam mal, tinha um camarada crítico lá que era compositor também, mas humilhava, principalmente por ser negro, por ser mulato, não ser europeu, né? Aquela coisa toda. Né? Então tem isso também. É o caso do Carnegie Hall. Tem a impressão que o cara chegou no Carnegie Hall, foi uma festa assim de arromba, tinha presidente, tinha nada, tinha um grupo, lógico, tinha um público, sim, tinha. Claro que o músico, um músico sábio, logo se uniu, né, que viu que era uma coisa nova e de valor, né? Mas o americano vai valorizar ou vai, de repente, prestigiar a cultura popular brasileira em detrimento da música dele? Nunca, né? Não vai parar de mandar lixo cultural para cá? Jamais, né? A gente vê os ecos disso até hoje, né? Primeiro os meus, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? É complicado mesmo. É um grande engano achar que está tudo bem, tem muita coisa ainda para se batalhar, há muita sabotagem da nossa cultura. É um país invadido, como a gente é culturalmente, né? Que é o caso do país do Brasil. Você vê que quando um invasor ele chega num país, a primeira coisa que ele faz é destruir a cultura. Que a cultura é o maior foco de resistência de um povo. Exato. Você destruiu, acabou. Desmontou essa cultura, desmonta né? tudo. Você vê, né, eu estive lá no programa dele, do Rolando Bodrim, que é outro baluarte, né, o grande defensor, né, outra bandeira aí na defesa da nossa cultura de resistência. Ele lembrando sempre, infelizmente, o que os nossos meios de comunicação, todos comprometidos, né, com a cultura, a gente chama de alienígena, né? O que acontece? O camarada do nosso cowboy, nosso caipira hoje, o cara cowboy está de chapéu de cowboy, bota de cowboy, né? Aquela coisa toda, pulando e dançando, saracoteando, feito cowboy. E lá é outra cultura, né? Outra coisa, não tem nada a ver com a gente sertanejo. celebra o Halloween, Dia das... O nosso Natal né? Se fosse só isso, estaria bom. Exato, essa apropriação. Puxa, só dela, imagina. Mas eles mandam tudo para cá, o pior eles mandam para cá, né, velho? Pra cá. Eu vou ler aqui alguns comentários. A Luciana Freitas, ela fala que você, de fato, né, reflete a história da música popular. Antônio Carlos Santos agradecendo aí. Thaís Cristina falando que assistiu o programa quando era criança, da Zona Leste. Isso me preocupa muito, viu? Muita gente. Nós estamos falando hoje, o Samba de Passagem está falando hoje pela terceira e quarta gerações. Te ouvi muito quando eu era pequenininho. O cara sabe, o cara tá de barba, velho, tá barba branca, cabelo branco. Te ouvi muito. Então, adeus, né? Mas é ótimo isso, né? Brincadeira, não. Mas atravessando gerações mesmo. Gratifica, né? Isso é gratificante, sinal que a gente está no caminho certo, né? Fazendo o que é bom. E, aliás, o sucesso, tenho de deixar bem afirmar isso, que o sucesso do Samba Pé de Passagem, do programa, não é sucesso, não estou preocupado com o meu sucesso, não, o sucesso do programa deve-se a esse pessoal, a esse público todo, né? Era o pai ouvindo com o filho, e falava, meu avô, eu ouvia com meu avô, agora meu filho ouve comigo o programa. Coisa mais maravilhosa, né? Mais gratificante que isso. Só dois disso. É legal também essa coisa da revelação dos novos talentos. Muita gente que bebeu da fonte, né? Do que você divulgou e tudo mais. Claro. Mas por quê? Os meios de comunicação no Brasil, principalmente, tem um problema muito sério que não poderia ser diferente, tal o nível de discriminação racial e social da nossa terra. E o racial é muito grave, mais grave ainda, né? Mas, então,
até os anos 50, um professor da USP, ele escreveu um livro, fez uma pesquisa, e uma menina também chamada Thaís Matarazzo também escreveu um livro falando sobre os artistas negros no rádio paulista. Então, lembrando que nos rádios no Brasil, até os anos 50, 1950, não contratavam negros para trabalhar como locutor, como, sabe, trabalhando no rádio, que negro pessoal é em só... outros setores da sociedade também, né? Preconceito mesmo, preconceito racial e social. Então, para você ter uma ideia, você veja bem, alguém há pouco tempo citou o caso em São Paulo, o cantor não fazia sucesso nenhum. Para fazer sucesso, pelo rádio ter sido pioneiro primeiramente no Rio, então você tinha que ir para o Rio para fazer sucesso. Mas lá você ouvia, então, você tem, vamos supor, lógico que o João Gilberto é mais recente, mas menos assim de 58, né? João Gilberto, você vê lá Nazareno de Brito, você ouvia Orlando Silva, Francisco Alves, o negro que era? Gasolina, né? Chocolate, entendeu? Mussum vem depois, tudo apelido, só apelido, né? Pato Preto, entendeu? Grande Otelo. Grande Otelo, sempre um apelido, né? Sempre apelido. Isso é uma maneira preconceituosa. Você nunca viu Orlando Silva, o nome do Grande Otelo, né? Fala o nome dele correto, né? Sebastião Prata, para simplificar. Não, é Grande Otelo. Tem olho de jabuticaba. Ainda nas chanchadas ali, né? Exatamente. Você vê a história toda, né? Aí você vê na história do político, hoje o cara fala, politicamente correto. Eu lembro de uma, acho que, talvez Vila Isabel, que é o Grande Otelo, que é a cena, assim, ele sendo persuadido a vender a composição a preço de banana. E a Ângela canta, é a Ângela Maria que canta com ele ali, né? Eu não tô lembrando agora o nome, mas é assim, escancarado, exatamente, né? Exatamente. É maluco mesmo. Mas então, você veja bem que então dos anos 1950 para cá, as coisas não mudaram muito. Eu quando cheguei no rádio, então em 67, cheguei então só pouco tempo depois, chego eu no rádio também. Mas para você entrar, você procurar um locutor negro, por exemplo, procura um locutor negro de destaque mesmo tal. Poucas oportunidades foram dadas aos locutores negros. Você tem que chegar metendo o pé na porta, força de expressão, né? Ou chegando igual, você tem que chegar igual ou melhor. A cobrança, igual ou melhor. O nível de cobrança ele é superior, né? Exatamente, para você entrar, eu entrei na Jovem Pan, lógico, comecei na Cometa, mas entro na Jovem Pan, por exemplo, onde foram selecionados pelo Tuta mesmo, o Carlos Alberto Amaral, né? Mas ele contratou o meu colega, que era o Zancopé Simões, tinha uma vaga só. Contratou nós dois, eu e Zancopé Simões. Quer dizer, você tive oportunidade ali na Jovem Pan também de entrar. Mas você contar no rádio, de fato tal, você antes então era impossível. TV, pode contar na TV pior. TV pior. Não, TV pior. O que existe hoje aí, gente, lembrar que o rádio era o que é a TV hoje. O rádio era o que é a TV hoje. Nas revistas do rádio, revista do rádio, aquela coisa toda tal, nunca saiu um negro. Raramente você via, ou quase nunca, você viu um negro, um artista negro na capa. Isso aconteceu com um garoto que até morreu, coincidentemente e infelizmente morreu precocemente, que foi o Vassourinha, que foi um contratado, nascido na Barra Funda, Lopes Chaves por ali, Perdizes, né, que eram os redutos negros, né? Quando era mato, era reduto negro. Depois que subiram os espigões, né, aí viram bairro de branco e os negros vão tudo para a periferia, né? Para as Coabs, né, aquela coisa toda. Desculpa, eu vou jogando coisinhas assim, mas tudo tem a ver, viu? Está tudo ligado, tudo ligado. Então, preconceito não acabou, não. Se deixar, eles vão mudando tudo. Se deixar, eles botam espora na gente, vai botar bota de cowboy. Daqui a pouco o cara está fazendo samba com cowboy. Eu escutei uma música hoje do Luiz Carlos da Vila. Já ia citá-lo. Já ia citá-lo. É bem isso. A consciência, da bandeira. Se não um dia, por qualquer pretexto, nos botam cabresto e nos dão ração. Vamos carregar a bandeira da fé. Bandeira da fé. Ele Zé Catimba, se não me engano.
Luiz Carlos da Vila Zé Catimba, exatamente. que fez foi aniversário. Né? Esse partiu fora do combinado, hein? O Luiz Carlos da Vila, hein? Verdadeiro poeta, câncer. É um câncer que o levou assim, se recuperou, tudo tal, mas muito poeta, muito maior, né? Excepcional mesmo, né? Digo de um Ney Lopes, né? Uma linha Ney Lopes, essa coisa toda, Wilson Moreira. É verdade. Mais uma vez aqui, ó, o Chapinha, do Samba da Vela. Opa, Chapinha. Mas outro movimento de resistência, comemorou 17 anos. José Mailton. Tá mandando aqui, falando que é muito fã. Grande abraço, Chapinha. Chapinha do sul do Ceará. Aí há 17 anos tocando. Contar esse por quê? Tocando. Ele chega no programa, numa entrevista no São Pedro de Passagem, aí, lógico, o Chapinha, né? Olhou pro Chapinha, já tá na cara, né? Chapinha, então você é de que? Não sou do Nordeste, não. Você nasceu aonde? Eu falei, não, eu sou do Sul. Aí me pegou, né? Falei, eu estou desinformado. Então, você é do Sul? É do Sul do Ceará. É verdade. Ele, seu bom humor, grande Chapinha, grande líder lá do samba, da comunidade Samba da Vela. E todas as segundas-feiras, e hoje é dia, né? Hoje é a partir dia. das 19 horas, o coro come, né? A festa foi incrível falando nisso também. E entrada gratuita na faixa no Vasco. Eu queria que você falasse um pouco dessa nova geração. Alguns nomes que você tem acompanhado, que você vê, tem um pessoal fazendo um trabalho de qualidade? Olha, tem muita... Eu pego muito como base as comunidades, né? Já citamos aí praticamente a pioneira, né, em São Paulo, que é o Samba da Vela, a comunidade Samba da Vela, né? Isso. Que vem lá atrás com Paquera, né? Aquela coisa toda. Mas então... as comunidades têm revelado muita gente boa, nesse estilo de dar oportunidade do camarada mostrar suas composições. Vai pegar Nino Miau, né? Nino Miau, tem mais gente aí. É muita gente para citar, muita gente para citar. Agora, dos que chegam ao disco mesmo... São poucos, né? São poucos que chegam, porque o mundo fonográfico, né, ele sempre foi muito restrito, né? Muito restrito. E os meios de comunicação vivem muito de coisa de modismos, né? De modismo. Se o pagode já foi modismo, então eles pegam. Tem um filme, acho que é do João Batista de Andrade, né? Acho que ele dirigiu O Homem que Virou Suco. Você pega, a cultura é assim, os meios de comunicação. Pintou algo novo, descobre algo novo na comunidade, eles trazem, levam, fazem igual os meios de comunicação, espreme, torce, não tem mais nada, joga, virou bagaço, joga para lá, e o que vão procurar? Mais novidade. A TV vive de novidades, né? Vive de coisa nova, vive de momentos. E a cultura popular, ela não é assim, ela tem que ser preservada. É dificuldade para a pessoa gravar, mesmo você tem a facilidade hoje em dia de gravar um trabalho. Mas tem que ser, você pode, é mais fácil de fazer um registro, mas é difícil fazer com qualidade. Para veicular isso também. Vai veicular onde? Porque esse boom, quando descobriram então o programa no rádio, que rádio, que dava para tocar, que o pessoal aceitava assim, acabou o preconceito contra o samba no rádio, principalmente do camarada de periferia, acabou, então todo mundo abriu o programa de rádio, todo mundo abriu o programa. Passou o momento, todo mundo ganhou aquela grana, faturou, né? Quem fez os programas, quem cobrou jabá, aquela coisa toda, que não é o caso nosso do São Pedro de Passagem. O que acontece? Volta a ter dificuldade o sambista para veicular as suas composições. É isso que eu ia falar, né? Além da dificuldade de conseguir registrar, aí você depois tem o jabá, tem as gravadoras que interferem, né? E as rádios não se interessam, na realidade, também, né? Não interessa. Né? Por outro lado, as redes sociais hoje ajudam muito, né? Pois sentido. Isso vem quebrando esses paradigmas aí através da rede social, felizmente. Você vê muita gente, né? Tanto é que as gravadoras praticamente faliram, né? Só que elas não podem reclamar, porque elas roubaram muitos músicos também, roubaram muitos compositores e fizeram muito mal para os compositores, né? Não deixar marcar disco, numerar disco para saber quantos venderam de fato, vendeu 1 milhão, falar que vendeu só 100 mil, não pagava nada, né? Você tem, como sempre, o músico tem que viver de shows. Se não fizer show, para fazer show você tem que ter visibilidade, não é isso? Agora,
aquela onda, chegou o fundo de quintal, já chegou, outros grupos vieram, tá aí Reinaldo, né, viu? Outros grupos, outros cantores vieram e tal, mas aquele número de shows, 30 shows, 300 shows. Uma agenda assim lotada já está difícil. Não tem mais, está difícil, está mais complicado. É. Mais complicado. Sem lembrar também, justiça seja feita, que muito chamado Boi com Abóbora foi lançado também, né? Essa esteira aí de lançar disco, de descobrir desses talento singles, também. Né, que foi lançado muita coisa ruim, né, também, né? Muita coisa ruim, né? Muita coisa ruim. Qualquer coisa. Isso tem a ver com a mídia, né? O que eles estão empurrando dentro da... A qualidade, mas o que acontece? Os grupos que surgiram com grupos de samba na época, é interessante isso aí, nos anos então 90, por aí, começam com esses grupos tocando samba normal mesmo. Não precisa ser samba, só ser samba raiz ou samba de terreiro, não. Samba sério, camarada que falamos agora num poeta maior como o Luiz Carlos da Vila, né? Uma poesia refinada, aquela coisa toda tal, um talismã, um cronista do dia a dia, né? Essa coisa toda, como o Wilson Batista, por exemplo. Não precisa nem chegar a isso, mas fazer um samba de qualidade. Um samba como fez, por exemplo, a rapaziada mesmo lá do São Mateus, né? São Mateus, pessoal do Samba você não da precisa Velha, ser um cartola, né? Não precisa ser cartola, porque já exige muito. Exige muito, né? É. Agora, o camarada também não pode também sentar, pegar um violão, um cavaquinho e tocar qualquer coisa, né? Tocar qualquer coisa e falando au, e falando bobagem, sabe? Sem sentido nenhum. Não tem um Já proceder também, né, dentro da cultura do tudo samba. É política, até omissão é política. Então, se você tem uma preocupação, só de você ter a preocupação de fazer uma coisa com qualidade, já é uma boa política. Não precisa fazer, não, vou fazer, ganhar grana, fazer música de duplo sentido, e toca em tudo quanto é TV, tudo quanto é coisa. Você vê as piores coisas que existiram na sequência do sucesso do samba, foi tudo para a televisão. As maiores, começa logo para citar logo a Globo, no caso. Todos os programas é tudo a mesma coisa, toda a mesma coisa, são os mesmos artistas, as mesmas coisas, as mesmas besteiras, as mesmas baixarias. Né? Você faz programa para dentro, e não é querer ser quadrado, não, mas faz programa para uma família, está assistindo um programa de televisão, você vê camarada veterano de rádio, de comunicação, falando certas bobagens na televisão aqui, de mau gosto, né? Mau gosto. Não é para você falar uma palavra, vai desmontar a família brasileira, mas de mau gosto, falta de assunto, falta de... Tudo por trás de uma agenda. Vai pelo grosseirismo, vai pela grosseria, né? Que é mais, o povo vai rir, quá. Você não vai botar nunca a pessoa para pensar. Como é que está lá a sua comunidade? Como é que é a sua comunidade? Vendo algum programa desse de auditório, os caras perguntam, você mora em que bairro? Lá tem ônibus, linha de ônibus legal lá? Já é hostilizado, né? Pega bem a sua internet lá, dá para você e tal. Você, por uma preocupação, falar alguma coisa da comunidade, né? Você fala, não, pessoal, está gostosa. Mas você já casou, já namorou, e já fez isso hoje, já fez aquilo hoje. No rádio está assim também. Lembro da vez que a Alessi veio aqui e que ela comentou carnaval, né? Durante muito tempo aqui em São Paulo. Certo. E pela Globo, né, e tudo mais, e que ela ficou conhecida como Alessi Comunidade. Porque uns comentários que ninguém queria ouvir. Ela trouxe do Rio essa preocupação de falar com a comunidade. De falar da comunidade, que é uma linha de trabalho. E foi hostilizada. A gente fez, também nós transmitimos muito tempo, quando a Manchete transmitia o carnaval, a gente transmitia muito o carnaval pela Manchete também, e essa linha a gente sempre teve, não é coincidência não, que é a mesma linha da Alessi também, que nos ensinou muito isso aí, valorização das comunidades. É o mesmo trabalho que a gente faz aqui e a preocupação da Alessi também. É verdadeira, né? É uma coisa que, embora ela não esteja tocando no rádio todo dia, mas só que ela tem um nome nas comunidades, nos meios sociais já reconheceram. Já consagrado, Consagrado, claro, através do trabalho sério. E vocês, ano passado, inclusive, né, tiveram mais próximos, né, por conta... Teve um rebuliço, né, que surgiu nas redes sociais, de que o programa O Samba Pede Passagem seria cancelado. Isso. E a Alessi, assim que ficou sabendo, entrou com uma ação, né? E está pedindo, e está nesse processo de tombar a rádio com o patrimônio imaterial, né? Do Estado. Então, a história correta, assim, com a mudança de direção, cada direção que muda, né, inventa. Bom, depois eu fui avisado, então, que o programa, o Samba Pede Passagem, em vez de ser aos sábados e domingos, já era diário. De diário tiraram, já deixaram, uma época puseram só à noite, para esconder, né? Uma outra direção lá puseram só à noite. Alguém chegou querendo inventar a roda, e não tem como você inventar a roda mais. Você roda sextavada, roda oitavada, roda
Ao cubo não tem jeito, é roda, né? Mas você quer inventar roda, então vamos dar um brilho, bota uma calota diferente e tal. Mas não, então vamos tirar o programa, que é muita coisa, 2 dias de samba, não, deixa um dia só. Que era isso aí. Quando o povo percebeu, chegou no dia, não tinha horário, mas assim, você sem comunicar o povo, sem nada, tal. Chegou no dia, quando o povo soube, virou aquele estardalhaço danado, viralizou na internet o protesto, por isso que eu digo sempre, tudo isso, o sucesso do programa Samba Pede Passagem é conquista do público, é conquista de quem gosta da cultura popular. Não é? Estava nessa também. Estava nessa aí. E a Leci se preocupou com isso também, enviou uma carta ao governador também, perguntando como é que uma emissora pública estava diminuindo o espaço da cultura popular, o espaço do samba no programa de samba. Ele encaminhou, lógico, ao chefe de gabinete lá na USP para saber, aí fui chamado lá e me explicaram que houve um desentendido, houve uma má interpretação, aquela coisa toda, tal. Só sei que acabamos Daí conquistando... passou por reformas, né? Reformaram, conseguimos colocar 1 hora de samba, de choro também no domingo, né? É a nossa preocupação também. Voltamos a fazer o programa aos sábados também, 12h, então, Samba Pede Passagem, da 1 às 2, o parceiro dele, o irmão, que é o choro. O choro que também, né, outro... O Samba Pede Passagem que super carece de tempo espaço. choro. O Samba Pede Passagem em tempo de choro. E o Samba Pede Passagem também foi interessante, que eu louvo também a iniciativa da direção, né? Eu participo também diariamente, em 3 momentos diários, falando sobre a história do samba. Começamos contando o centenário do samba. Isso, e suas histórias. Ano passado, né? A gente está fazendo isso na Rádio Universidade de São Paulo, o espaço que foi dado e conquistado pelo público também, e também pela justiça seja feita, né, pela direção também. Né? Isso que eu ia te perguntar, se essa iniciativa ainda está acontecendo, essas intervenções... Está acontecendo sim, foi ampliado praticamente a nossa participação lá, sim. Agora, eu acho pouco, ainda tem que ter mais tempo. Ainda. Tá, e aí é de sábado e domingo, então, do meio-dia às 14, né? Isso, das 12 às 14 horas. Das 12 às 14. Qual que é? 93,7. 93,7. E na internet é Rádio USP. Lá, Rádio USP, tá fácil, né? Então, é verdade. E estamos fazendo também na Rádio Capital. Lá, retornamos à Rádio Capital, o Samba Pede Passagem mesmo, que o Samba Pede Passagem, na realidade, ele sempre teve a Rádio USP como nave-mãe, né? Nave-mãe, Rádio USP. Mas teve outros braços, né? Sempre trabalhamos. Sim. Fizemos lá, simultaneamente, fazíamos também na rádio AM e FM na Gazeta, AM e FM no Rio de Janeiro, Diário Cidades do interior também, cidades do interior, e agora então com essa facilidade então dos meios de comunicação, a gente vai para o mundo todo e toda emissora lá em Varginha, agora web rádio também, né? Onde tem espaço a gente vai e ocupa, que é para tá emplacando aí o samba, não, não deixando o samba, não pode deixar, o samba não pode morrer, né? Então isso que eu ia falar, em tempos de globalização, a gente, né, tá vendo o samba o pessoal tentando desmontar o samba e dar uma rasteira no samba o tempo todo. Não é possível, né? Tem que avançar, né? Isso, mas mas mesmo assim, né? Ele agoniza, mas não morre, Exatamente. Né? E a que você atribui essa capacidade de permanência do samba? Eu acho a resistência do povo, né? A resistência popular. É uma resistência resistência. Esse trabalho que vocês fazem aqui, por exemplo, esses milhares de pessoas que vão nos acompanhando e tal, todo o pessoal que está preocupado em manter uma identidade. Eu não sou contra a música, a boa música, ela tem todas as nacionalidades, e a música ruim também, né? Então o samba está dentro das coisas nossas, que são de raiz, que são de preservação, que fazem parte da nossa cultura. Deveria ter mais espaço para as coisas populares, como o programa que o Rolando Bodrim faz, por exemplo, na TV Cultura, mais espaço para o baião, mais espaço para o maracatu, para o som lá do pessoal do Recife. Nordestina. Então não é só na época de você vai tocar só mês de junho e julho, você vai tocar música, vai tocar com forró, sabe, né? Que agora já acabaram no Nordeste todinho, estão botando música sertaneja no lugar do forró. Você já viu a música de festas julinas? Nas escolas de samba também a gente tem. Mas é incrível, né? Isso é uma distorção. Pancadão. O cara começa a inventar, né? Acho que cada coisa tem seu espaço.
Cada coisa tem seu espaço. Quando inventar, não. Agora é o grande momento, porque a mídia determinou que o grande momento é o momento da música sertaneja. Sim. Entre aspas, da música sertaneja, né? Que isso não é a música sertaneja. Ou pode ser até sertanejo, mas não é a música caipira. Exato. Né? É um produto aí, né? No meio disso tudo. Eles querem deixar o caipira ainda como um caricato, como o Jeca Tatu, do Monteiro Lobato, ainda na primeira versão. Né? Ou pior, né? É o pior. É o cowboy americanizado. A Inesita vai rolar. É complicado. Aliás, a Inesita, grande parceira, grande amiga e tal, né? A Inesita se chamava sempre de Sertanojo, né? Sertanojo. Nossa. Mas ela lutou muito também e eu acho que a parte da batalha dela, parte não, a batalha, a luta dela para a preservação impregnou, está dentro da mente de muita gente e se preserva ainda esse trabalho. Porque se deixar para a mídia, eles pegam e tá com o pé nesse música sertaneja, da música caipira mesmo, de fato, não teria espaço, né? Tem que ficar dependendo de espaços alternativos, né? Exatamente. Que esses locais, esses polos de resistência cresçam cada vez mais, né? Moisés, inclusive, ações como a caravana do Samba Pé de Passagem, né? Tem alguma previsão de retomada? Então, nós estamos trabalhando aí, correndo bastante, através dos meios aí, estamos falando com a Secretaria de Cultura do Estado, né? Através do José Luiz Pena, que é um dos grandes... do início dessa caravana, em 1984, o Pena, coincidentemente, mais uma coincidência, estava na Secretaria de Cultura, na gestão do Caio Cunha Lima, que era o secretário de Cultura, deu uma grande força para o samba, caravana do Samba Pé de Passagem. Nesta caravana do Samba Pé de Passagem, inclusive, a gente percorria praticamente a Grande São Paulo, todas as cidades da Grande São Paulo, a gente percorria. Santos também, vamos para Santos. Quem participou e teve aqui também foi o Roberto Capri. Capri, do Baixinho Juriado. Capri do Baixinho Juriado. Contou essa história aqui também. Capri. Então, o Capri, os destaques ali do Capri, a gente começou lá atrás com um mestre único, na estreia que nós fizemos no Ibirapuera, ao lado da Oca, hoje é Oca, né, tal. Mas era ali, foi quem? Não era lá como é que chama lá, o Centro Espacial lá, que tem um nome, né? O astronômico ali, o observatório ali, né? É isso aí. O Centro Observatório ali do Ibirapuera. Tá, sim. Mas a gente fez ali, tem um nome, né? Então, mas a única atração maior que tinha foi quando ele descobriu. É interessante que a caravana ela acaba nos proporcionando a descobrir de fato a popularidade do programa Samba Pé de Passagem. E fizemos essa festa lá no Ibirapuera, tempo da prefeitura ainda por ali, né, dentro do Ibirapuera. Milhares de pessoas estiveram lá, correram lá no Ibirapuera para assistir. A atração maior que tinha, que era o mestre Nilton Delfino Marçal, que tinha começado a cantar. O grande mestre da Portela, né, começou a cantar. E era ele ali que estava lançando um disco, a bateria Mirim da Camisa Verde e Branco, e o mestre Tobias, o Tobias também da Camisa Verde, né, o Carlos Alberto Tobias, mas e a nossa banda, né? A banda do Samba Pé de Passagem, assim, quem comandava era o Zovinho da Cuíca, pra você ter uma ideia. Zovinho da Cuíca, Mário Sérgio depois chega, a gente bota ele tocando banjo, fazendo ele fazer as aberturas, ele e Branco de Neve tocando e fazendo a abertura, mas eles eram músicos da banda, sabe, da banda. Então, Branco de Neve, no sul. Branco né? não era, não, é banda de apoio, era de apoio. Caraca. Imagina. Aí então, na caravana ia Alessi, então Talismã, o Belobo, da Peruche, Zeca da Casa Verde, Toniquinho Batuqueiro, e os da velha guarda misturavam então, com gente nova também. Aí entra gente nova que entrou na caravana, Zeca Pagodinho, Jovelina Pérola Negra, entraram na caravana, né? Mauro Diniz. E aí a gente descobre que quando termina o show lá, a Avenida Brasil, por exemplo, ficou aquele mar de gente indo embora a pé, sentido Pinheiros, do Ibirapuera, sentido Pinheiros, tomaram todas as pistas da Avenida Brasil. Carro não passava. Não passava. Foi tanta fantástico, gente, sucesso. Aí estava lá, eu tenho que citar que estava quando o Boca Nervosa canta pela primeira vez, o nego velho que foi, deu, o povo todo começou a cantar junto com ele. Assim aconteceu quando a Alessi começou a cantar as músicas dela mais para frente também, com aquele estouro, você vê o povo, estava todo mundo ligado, aí foi descobrir que... A dimensão, né? A projeção que o programa já tinha tomado. A receptividade, né? A dimensão e tal. Em 2014, se eu não me engano, teve no Sesc Osasco,
pessoal fez um movimento ali com você, Sim, a gente Era fez, um show, né? foi uma Foi uma série. tentativa, uma Fizemos série. uma série lá, certamente, né? Foi uma série feita lá, fizemos um ano praticamente, levando atrações, e era um show assim, diferenciado. O artista começava o evento, né? Depois a gente batia um papo, 2, 3, 4 intervenções, né? Mas para um público assim, muito interessante. Agora, dali, lembrando que Osasco é um grande reduto, que é uma pena que acabaram nessa região oeste. Os prefeitos de todos os partidos conseguiram matar a cultura popular e matar principalmente o samba, né? Osasco teve lá a iniciativa da velha guarda do samba de Osasco, principalmente do Batista Júnior e outros veteranos do samba, o Quilinho, esse pessoal todo, fizeram lá a Praça do Samba. Praça do Tem Samba. uma praça no quilômetro 18, que o quilômetro 18, no Osasco, é o Reduto dos Negros. Né? Reduto dos Negros, que é uma cidade que tem irmandade até com a cidade de Osasco na Itália também, muitos italianos, aquela coisa toda. Para variar também, sofre dos mesmos problemas de preconceitos, igual São Paulo, igual as outras cidades do interior, principalmente, né? São todas preconceituosas, com coisas de afrodescendentes, coisa de subcultura negrada, aquela coisa toda. Mas Osasco conseguiu se sobressair de tal maneira com essa Praça do Samba, que existe essa praça lá até hoje. Pararam, não tem mais movimento, não tem mais praticamente o samba na cidade, né? Só o samba nosso, que é o inspirador do samba da vela. Isso que eu ia falar, que o Osasco é pioneiro também no lance das comunidades de samba. Exatamente. Mas não conseguiram matar praticamente o samba lá na cultura todinha, na Zona Oeste todinha. Você vai pegar a Zona Oeste de ponta a ponta de Osasco, até tal. Mas Osasco foi um destaque muito grande, porque uma vez por mês o Samba Pé de Passagem virou o padrinho da Praça do Samba, né? Samba. Uma vez por mês ia lá Dona Ivone Lara, Zeca Pagodinho, essa coisa toda. Aí, 2014, o pessoal... Show de bola. Daí vocês fizeram o Sesc... Mas o Sesc lá teve umas dificuldades para trabalhar com a prefeitura, com a administração lá também. Poderia ter sido melhor se houvesse, por parte da prefeitura também, um interesse pelas coisas populares, que não houve e não há. Só a gente vê a programação da virada cultural. Dando nome aos bois já, né? Para ficarem espertos. Né? Exato. Bom, senão fica assim, não sei, por que será que terminou a Praça do Samba? Por que será que não tem mais samba em Osasco? Por que será? Porque as administrações não estão nem aí. No Rio de Janeiro está rolando essa polêmica também, né? Mas imagina, né? Então, mas lá pior ainda, né? Pior. São Paulo corre esse risco também. São Paulo corre esse mesmo risco também. Esse negócio de cultura é coisa supérflua, sabe? É supérfluo. O povo precisa... Aí pergunta ao camarada que o prefeito, quando ele quer acabar com samba, desfile de samba, pega o Barueri. Barueri tem um dos melhores carnavais, Osasco tem um dos melhores carnavais da região. Aí o prefeito que não gosta de samba, que não acha que isso aí é bobagem, que isso é coisa de negrada, tal, subcultura, que ele fala, o que você quer? Você prefere um desfile de carnaval ou quer que eu construa uma creche? Ou um hospital? Sacanagem, né? Vai usar esse tipo de argumento, né? É apelação, né? Mas quando os gringos vêm aqui no carnaval, trazem o dinheiro... Exatamente, aí todo mundo usufrui, né? Quando fazem no Rio o carnaval, o camarada corre lá, a socialite todinho, todo mundo e tal. Bom, o carnaval virou isso aí, na realidade, eu chamo de carnaval carnaval de camarote, né? Carnaval de camarote, passa o desfile, ninguém está vendo, o cara está lá dentro fazendo outra coisa que não deveria estar fazendo ali, né? Lá atrás do camarote, né? E quando passou a escola também, o camarada vai ouvir funk, pancadão, outra coisa que não é samba também, né? Não viveu ali aquele... Quem aluga os camarotes, cara com piscina. E até mesmo quem desfila. Camarote com piscina e tal. Então você vai lá, vai assistir carnaval? Quem vai assistir carnaval? Ou o cara está fazendo alguma coisa errada, né? Ou, né? Cuidando dos seus vícios lá atrás, né? Ele vai estar vendo carnaval? Ele vai estar vendo carnaval? Falo mais do carnaval do Rio, então é isso aí, né, velho? Isso aí. E, lógico, gera uma grande fortuna, que o carnaval para gringo ver, visual, né? A Beth Carvalho já canta. Depois que o visual virou, o visual, o nome da música. Depois que o visual virou Ibrahim. Depois que o visual virou quesito na concepção desses sambeiros, né? Então é só visual. Pô, você compra uma passagem lá em Estocolmo, você compra, quando chegar aqui, seu abadá já está aqui, ou a sua fantasia está aqui, já entra, já está. Só levanta o braço, né? E vai no meio da galera, entra desfilando, né? É lamentável mesmo. Agora, pelo jeito, nem isso eles querem deixar, né? Bobear, eles cortam isso também, né? Por isso que eu ainda falo.
preocupação, vamos voltar ao ponto central nosso, que são as comunidades. O carnaval de rua, que não é para fazer essa bebedeira toda, ficar usando, né, coisas tem uma mensagem, né, né, para ser propagada ali. É a participação da comunidade. Então, essa virada cultural, o carnaval, tudo tal, Carnaval, os blocos, é. a coisa toda, tem que estar lá em Pirituba, tem que estar na Parada de Taipas, tem que estar no Jardim Rincão, tem que estar no jardim lá na Zona Sul, Santo Amaro. Tem muito bloco aí que tá vindo na onda comercial, né? Sim, mas é isso aí. Mas você precisa trazer um carro, um caminhão para vir cantar uma cantora lá do Nordeste, nada contra o Nordeste, vir cantar aqui para você. Mas o carnaval de rua tem que estar na periferia também. Pois tem que estar, mas o lugar dele é na periferia. Mas não chega lá, né? Só para falar de mais uma entrevista que a gente fez aqui. Não chega nem ônibus comum, não chega. Seu Carlão, nem metrô não chega. Táxi não vai. Não, táxi não vai, não é. O seu Carlão, né, veio aqui e falou, né, que em 75 já tinha essa sacada e fundou o Sovaco de Cobra. O Sovaco de Cobra, lá no Cruz da Esperança. É maluco isso, né? Bom, Moisés, obrigada. A grande jogada, as comunidades têm que ir fundando seus blocos e fazendo bloco. Tem os CELS, tem a Sociedade de Amigos de Bairro, tem o salão, tem o E-Cinema. Qualquer salão lá na rua, bota um tablado para a rapaziada dançar, brincar, tocar música de carnaval. Não tem bandinha para tocar, não tem banda para tocar, bota música. Tem tanta música aí, hoje em dia está fácil você montar um playlist, né? E fazer. Vamos estar lá, o pessoal brincando, a meninada todo dançando, pulando lá, as matinés, né? Aquela coisa toda. Tudo isso unia a família, né? Agora está aí, né? Bom, você vai, pega a TV, né? Você só ensina traição, deslealdade, ser mais esperto que os outros, levar mais vantagem. Então, da família tradicional brasileira. Exatamente. Que ponto chegamos, né? E eu diria para o Plínio Marcos, isso não é o fim, é o começo do fim, né? É lamentável mesmo. Mas a gente tem que encerrar. Legal, beleza. Que bom, mas a gente volta outras vezes. Isso não é uma promessa, é uma ameaça. Né? Não, deixar, Prometo até deixar você falar um pouco mais. Não, a gente fica muito contente. Mas eu quero fazer uma última pergunta antes da gente encerrar. Mas, enfim, muito obrigada mesmo pela disponibilidade, interesse. É uma grande aula aqui para todo mundo. A gente agradece muito. E, né, falando tanto de samba, né, que é o retrato da nossa gente, revela muitas facetas da nossa história. E para você, existe algum samba especial? Você tem alguma composição que acalenta o seu coração? É muito difícil, muito complicado. Eu tenho compositores, eu gosto muito dos sambas que falam das coisas sociais, do cronista social, né? Mas você vai pegar lá atrás, né? Você vai pegar problemas sociais de fato. Tem o samba do Wilson Batista, por exemplo. O louco pela rua ele andava, e o coitado chorava. Tem uns sambas assim. Mas você vai pegar outros sambas, vai pegar um Monarco, por exemplo. Monarco, né? E o Demar Diniz, né? Que é o pai do Mauro Diniz, do meu compadre, né? Então tem coisa assim que vai contando, que fala sobre a história, né? Tem uma coisa interessante, o Chico Buarque fez, né? O Malandro, né? O Malandro, ele foi lá procurar o Malandro, não encontrou. Aí o Demar Diniz responde para ele: um dia tu fosse na Lapa ver a malandragem, porém perdesse a viagem, como o teu samba diz. Mas eu fui lá, eu que conheço, fui lá, encontrei o pessoal todo lá. Eu sei onde eles estão, tal, né? Eles estão reunidos. Saíram do ponto que era, mas eles estão lá, assim, fazendo um samba que até hoje traduz, né? E assim é. Eu gosto muito dos sambas que falam sobre as conquistas sociais, sobre os direitos, que falam sobre sempre tema social. Eu acho que eu não posso fazer nada na vida. O ser humano tem que ser um ser humano, ele é social, ele tem que interagir, ele tem que estar trocando experiência sempre. Se eu venho aqui, não venho dar aula para ninguém, venho trocar ideias com vocês, ouvir quem está falando de lá também, que vão apontando as coisas também, as dúvidas e perguntas e tal. Então, o samba tem que ser sempre, tem um cunho social. E ter cunho social não é pegar bandeira, sair só agitando bandeira, não. Mas é não se omitir. Tem um samba também, que foi gravado, não é da autoria dele, mas que ele gravou, Tome Partido, que o Luiz Carlos da Vila gravou. Então, se você tem... É hora de tomar partido. Toma partido. Você não pode ficar escondido na sombra esperando que alguém faça greve, que alguém proteste, que alguém vá à rua, que alguém reivindique por você. Você tem que participar também. O camarada, você faz uma greve, o camarada não entra em greve,
porque não, isso é coisa contra a minha religião, não sei o que e tal. Aí quando vem o aumento salarial, ele pega o aumento salarial também, não tem dignidade de abrir mão do salário, devia abrir mão também, né? É isso. De maneira O isso. samba não pode ficar em cima do muro. Não, sendo muro. Em cima do muro, só tucano. Exato. Não, só passarinho, desculpa. Só ave, passarinho. Só urubu. Só do... O urubu é tão esperto que ele nem para em cima de muro, ele para no chão, né, direto, né? Já vai. Ou lá no alto, né, voando, né? Obrigada, viu, Moisés? Imagina, querido. Até a próxima. Valeu, gente. Que Deus nos dê força para continuar essa batalha aí junto com vocês. Valeu, Ok? obrigado. Valeu.